Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do PróximosConcursos.com com mais uma dica de estudo de quarta-feira. Vamos lá? A dica de hoje é 7 melhores técnicas de memorização. É uma análise que a gente fez das principais técnicas de memorização. E o que a gente vai ver nesse vídeo? Primeiro, o que é memória? Vai ser um apanhado geral, não se preocupe, não vai ser nada enfadonho ou complexo. Como melhorar sua memória, 7 das melhores técnicas de memorização, alguns mitos sobre a memorização e uma dica especial para quem tem uma dificuldade a mais para memorizar, ok? Bom, qual é o principal problema? Quando você estuda para concurso público, quando você estuda para o Enem, para a OAB ou qualquer outro concurso que exija conhecimento, você tem muito conteúdo. E com o tempo você vai vendo que tem uma dificuldade muito grande de fixar o conteúdo e acaba esquecendo muito do que já estudou. Mas não se preocupe, existem algumas técnicas, existe solução para isso, mas é normal. Primeiro eu quero que você se acalme. É normal esquecer, é normal ter falhas na memória, você não tem nenhum problema, não precisa procurar um médico por isso. Mas com algumas técnicas que a gente vai ensinar aqui, isso vai dar uma amenizada bem legal, ok? Bom, primeiro vamos ver um apanhado geral o que é memória. Vou ler aqui o conceito. É a faculdade psíquica com a qual conseguimos armazenar e recuperar informações e fatos no cérebro. Isso pode acontecer por conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. Ou seja, são conexões lá no cérebro que armazenam informação, quase que um hard drive, você vai lá, busca, às vezes é uma informação que se perde rapidamente, outras ficam permanentemente lá. E o que a gente quer é informação que fique permanentemente. Bom, existem alguns tipos de memória, só para você ter uma ideia geral. A processual, ela reconhece processo, tipo andar de bicicleta, bota no pedal, dirige, esse tipo de coisa. A visual reconhece rostos, lugares, figuras. A episódica é fatos da sua vida, ou seja, episódios da sua vida. A topocinética é movimentos e posições do corpo no espaço, aqui, ali, mapa. E a semântica guarda palavras, raciocínios e sentidos da coisa. Para estudar para concurso, Enem, OAB e tudo mais, você vai precisar de todas elas. Você vai ter que aprender a utilizar todos esses tipos de memória, ok? Mas vamos lá. Antes de vermos as técnicas, tem alguns passos básicos que você tem que entender claramente. Primeiro, quando você for estudar, você tem que ter um ambiente de estudo adequado para uma boa memorização. O que é? Tem que ter luz suficiente, tem que ter temperatura boa, tem que ser silencioso, tem que ser um lugar ergonômico, ou seja, você não deve ficar com dor na coluna ou estudar de uma maneira que fique incômodo para o corpo. E também você vai ter que ter um conforto, ok? Você tem que ter um plano de estudo. A gente tem já um post ou um artigo sobre como montar um cronograma perfeito e um vídeo. Vou tentar deixar pipocando aqui. Se eu não deixar, me avisa nos comentários que eu boto aqui. Outras coisas também muito importante que hoje em dia eu vejo e todo mundo vê e eu vejo em mim mesmo são as redes sociais, né? A mídia social aí na volta. Isso tem atrapalhado muito o nosso tempo de concentração. Um dos métodos que eu utilizo e muita gente tem utilizado, que tem ajudado a afastar disso, é o método Pomodoro. Quem quiser também tá um link na descrição, ou vai lá no Próximos Concursos e Dicas e vai achar, procura método Pomodoro e vai achar lá. E, por fim, você precisa estar com a saúde em dia. Você vai ter que se exercitar, oxigenar o cérebro, dar uma corridinha, ir para academia, não comer muita porcaria. Isso também ajuda na memória, por incrível que pareça. E se você vê alguma deficiência, procure o seu médico e dá uma olhada na vitamina aí para ver se precisa de algum complemento. Bom, vamos à primeira técnica. Ela é uma técnica chamada de flashcards. Provavelmente, se você é concurseiro antigo, já conhece. Se não é concurseiro, você vai aprender que é muito legal. Você tem um cartão com a pergunta de um lado e a resposta do outro. Você não utiliza essa técnica para toda a matéria, mas sim alguns tópicos específicos, principalmente fórmulas de matemática, estatística e contabilidade e conceitos difíceis de decorar. Ou aquela matéria lá, vamos supor que seja língua portuguesa ou direito ou qualquer coisa que você erra constantemente, é interessante utilizar o flashcard. Como dica de aplicativos online, aplicativos para Android e tudo mais, e iOS, né? Tem o GoConquer e o Anki. São dois aplicativos bem legais, os dois você consegue de grátis aí, que você pode trabalhar com flashcards. A técnica 2 são mapas mentais. Mapas mentais são, como você pode ver aqui, são desenhos que você pode utilizar para correlacionar ideias.
O importante do mapa mental nem é tanto você até pode revisar por mapa mental, mas quando você estiver fazendo ele, seu cérebro faz conexões bem interessantes e acaba gravando e memorizando um pouco mais. A gente já tem um artigo específico sobre mapas mentais, está aí na descrição, e também temos um vídeo específico sobre isso. Então é uma técnica de memorização bem legal para quando tem problemas difíceis também de memorizar que constantemente caem nas provas. A gente recomenda o GoConquer também e o Xmind para fazer mapas mentais se você quiser fazer online. O ideal mesmo é você pegar uma caneta colorida, ficar fazendo, puxando para tudo que é lado e aprender a fazer um mapa mental legal. E eu recomendo o mapa mental e o flashcard também, em todos esses outros técnicas combinados com uma revisão, ou seja, você fazer aquele mapa mental e de tanto em tanto tempo você dá uma revisadinha naquele mapa para gravar melhor. A terceira técnica são resumos. Tem um estudo aí científico que diz que os resumos são somente eficientes quando feito à mão e combinado com a revisão. Então, se você não fizer o resumo por si só, digitar rapidamente, não copiar à mão, a efetividade dele é bem menor. Mas se você fizer um resumo escrito e eventualmente dar uma revisada nele, colocar ele na sua revisão, ele tem uma efetividade muito boa. A quarta técnica é a melhor de todas, a top, é resolver questões interiores. A gente já tem um artigo aqui, Acelerando o Aprendizado Estudando por Questões, que explica em detalhes como você vai precisar isso, mas é um dos melhores métodos porque você vê na prática, e a prática é sempre a melhor maneira de memorizar. Na prática, o que vai cair, como cair, mas você vai ter que aprender a estudar por questões. É uma das dicas de quartas que você, se não viu, vai ver logo logo. A técnica 5, a autoexplicação. A autoexplicação é uma técnica válida, mas somente se você está aprendendo aquela matéria, para você ver se você está aprendendo. O que significa? Como é que ela funciona? Você simplesmente vai imaginar que está dando aula para alguém ou para si mesmo e vai explicar aquele conteúdo para o espelho ou para o ser imaginário que está na sua frente. Quando você já assimilou aquela matéria, ele não é tão interessante porque é quase que demora para fazer essa técnica, é quase uma perda de tempo. Você poderia estar resolvendo uma questão que vai ser muito mais efetiva quando você já aprendeu aquela matéria. A sexta técnica são os acrônimos, são aquelas fórmulas para memorizar, só Sedivaplu, você faz frases, faz coisinhas assim para memorizar. Ela é pouco efetiva somente para fórmulas, conceitos ou listas. Então você não vai conseguir utilizar ela para todo o conteúdo. Mas quando tiver uma fórmula com dificuldade de decorar, ou uma lista, ou enumerar determinadas situações ou processos, os acrônimos são muito eficientes. A última técnica que a gente vai comentar vai ser as associações. As associações são muito úteis quando você tem dificuldade de decorar alguma coisa. E tente fazer associações mais malucas possível. O que são associações? Aqui eu dou um exemplo. Imagina que você conheceu uma pessoa, o nome dela é Ângela, e você quer lembrar sempre o nome dela, daí eu vou associar o rosto dela com anjo, imaginar ela com as asinhas, pode ter certeza, nunca mais você vai esquecer o nome dela. Mas você pode fazer isso com tudo, usar a imaginação, associar com coisas da sua vida. É interessante, mas é um pouco trabalhoso. Então o que eu recomendo? Somente para aquilo que tem muita dificuldade de decorar, de memorizar, você utilize essa técnica, ok? Bom, essas são as 7 melhores técnicas e agora a gente vai ver alguns mitos sobre a memorização. Primeiro, é preciso muito tempo para memorizar. Não. A memorização não é uma questão de tempo e nem repetição, mas de concentração. Se você der importância, muita importância para aquele tópico e tiver um certo trabalho mental de associação e conexão, você vai memorizar melhor. Então não é uma questão de tempo e repetição, é questão de esforço mental e concentração, vamos dizer assim. Mito 2. Só memorizando se alguém estiver falando. Não, a gente tem vários tipos de memória, então você vai memorizar aquilo que, se a pessoa estiver falando e você se concentrar, sim, mas você pode ler e se concentrar, escrever e memorizar, ver e memorizar. Então são vários métodos que você pode utilizar para memorizar. Mito 3. Só pessoas velhas têm problema de memória. Isso é um mito engraçado, porque foi feito um estudo e descobriram que os millennials, que é o pessoal mais jovem, em torno de 30 anos, estão sendo as faixas etárias que têm mais problemas de memória, eu acredito, pela quantidade de informação. Ou seja, pessoas acima de 55 anos têm mostrado memória melhor do que eles. Então não é uma questão de pessoas velhas. Todo mundo pode ter problema de memória, não se preocupe.
Ter memória é um dom? Não. Você pode aprender técnicas, não só essas que a gente falou, mas existem outras técnicas que podem ajudar você a melhorar a sua memória e não é um dom. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas não com técnicas isso consegue ser contornado. Bom, por fim, aqueles que têm muita dificuldade em memorização, a gente recomenda o curso do Renato Alves. Para quem não conhece, às vezes ele está aí nas Ana Maria Braga da vida, fantástico, ele está sempre na mídia. Ele é o recordista brasileiro de memorização, acho que eu já vi ele até no Faustão, você vê ele por aí. O que esse curso aborda? Memória e atenção, método de recordação e organização de ideias, como estudar e memorizar textos técnicos, como estudar e memorizar idiomas, números, textos de leis, concentração e memória de longa duração. Ele consegue decorar um monte de coisa em pouco tempo e é essa mesma técnica que ele ensina no curso. O link com 30 dias para você testar, se não gostar ele devolve o dinheiro e devolve mesmo, está aí na descrição. Ele é bem sério e ele usa o Hotmart, que é bem sério também, a plataforma. Então eu deixo aí na descrição, só clica lá, se você não gostou devolve o dinheiro e tranquilo, mas eu tenho certeza que se esse é o seu problema, esse curso vai auxiliar extremamente. Bem, também a gente deixa dois artigos e vídeos que a gente preparou. Um é técnicas avançadas de estudo, que fala de algumas outras técnicas de memorização. E o outro é 7 segredos para passar em concursos mais rápidos, que aborda algumas dessas técnicas de memorização, mas dá um aprofundamento um pouco maior. Os links estão na descrição. E no mais a gente pede para você visitar o próximosconcursos.com. Lá você vai ter todas as dicas que precisa, manuais, notícias, concursos previstos, abertos, reviews de material, tem muita coisa lá. E a gente está aqui para dar todo o suporte para você. Então o que eu peço? Dá um joinha no vídeo, dá um joinha no canal, comenta aí se gostou, se não gostou do vídeo, pode dar um joinha negativo, se não gostou só nos explica o que não gostou para a gente poder melhorar. E no mais, a gente está aqui para auxiliar vocês nesse sonho de conquistar uma vaga num concurso público, ok? Valeu, pessoal, sucesso aí nessa empreitada!